Tempo vem, tempo vai, a ansiedade toma tempo demais. Tempo que ganhamos, tempo que perdemos, tempo que não volta jamais. A ansiedade tira a paz. Por quê? Porque o amanhã se faz depois e não agora. Quem vive pensando no amanhã, perde a cada segundo uma hora. Só podemos viver o aqui, o agora. A ansiedade só adianta o atraso. Sócio pensador, poeta calado. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês o sócio pensador Fiorella Agostini para mais um programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Como prometemos a vocês, na noite de hoje, vamos conversar um pouco a respeito de uma questão que aflige tantas pessoas, a ansiedade. Vamos a um breve intervalo e voltaremos em seguida para abordar esse tema. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. A ansiedade tem várias definições ao longo do tempo. Vamos tentar definir o que é a ansiedade. O primeiro que falou em ansiedade foi Freud, no fim do século XIX. E ainda assim com uma definição bem pouco precisa. Ele nos coloca: a ansiedade é o medo de algo incerto, sem objeto. Ou seja, a ansiedade, para Freud, é semelhante ao medo, mas você nem sabe de quê. Hoje, a definição mais aceita vem do psiquiatra australiano Aubrey Leavitt, que em 1967 descreveu o termo como um estado emocional com a qualidade do medo, desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo. Ou seja, de forma geral, a ansiedade é um sentimento incômodo projetado para o futuro. A pessoa ansiosa vive num estado de alerta constante por causa de uma situação que pode ou não acontecer no futuro. Nós, da Sociedade do Pensamento Livre, entendemos a ansiedade como a necessidade de algo que não sabemos precisar exatamente o que. Ou seja, você olha para a vida e sente uma insatisfação em relação à vida. Então, muitas vezes isso te leva a ter uma preocupação futura ou desejar coisas futuras, como coloca também aqui o cientista Aubrey Leavitt, um psiquiatra americano, melhor dizendo australiano. E nós acreditamos que a ansiedade é uma sensação de vazio, ou seja, me falta algo e eu não sei precisar exatamente o que me falta. Consequentemente, temo pelo futuro, temo pelo amanhã e temo pelo desconforto do hoje. Existe muitas vezes uma semelhança entre a ansiedade e o medo, mas a principal diferença entre o medo e a ansiedade é que o medo e a ansiedade estão na distância do perigo. Por exemplo, na ansiedade, o motivo de preocupação está no futuro e no medo, a ameaça está próxima. Dando um exemplo, a pessoa que teme constantemente ser assaltada na rua se sente ansiosa, né?
Se você sai por uma rua escura, mal iluminada, e às vezes você sente a possibilidade de que algo errôneo possa te acontecer, um assalto, enfim, e isso é um fator gerador de ansiedade. Mas no momento do assalto, a pessoa sente simplesmente medo, ou seja, quando isso se torna fato, sente medo. O medo, nós sabemos que existem medos que são fundados. Por exemplo, se você está numa rua escura, como disse, e você sente medo, isso é natural. Então isso serve até como prevenção, para que você olhe para os lados, para ver se ninguém se aproxima, etc. E existem aqueles meios infundados. Um exemplo bem trágico que podemos dar é se você está imaginando que nesse momento possa entrar um leão na tua sala, né? As chances de que isso aconteça são muito pequenas. E quantas pessoas têm esse tipo de medo infundado? Em relação, por exemplo, a doenças futuras, a um câncer, a um infarto, que talvez nunca ocorra. E às vezes esses medos são alimentados ao longo da vida e são geradores também de uma ansiedade enorme. São situações que de fato ainda não ocorreram, que talvez possam vir a ocorrer no futuro. Quanto sentimento medo da velhice, do amanhã, né? Então esse é o tipo de medo não justificável que cria um tipo de ansiedade que é difícil de ser suprido. É claro que a ansiedade, ela varia de intensidade. Ela pode ser uma leve tensão antes de uma prova de vestibular, por exemplo, ou um profundo terror, falta de ar, taquicardíaca, boca seca, tremedeira, suor. Muitas vezes o chamado branco nas provas de vestibulares acontece devido à ansiedade em alto grau. Quer dizer, ou seja, às vezes o indivíduo até estudou relativamente o suficiente, mas fica tremendamente ansioso em relação à prova, que acaba dando um branco. Quer dizer, ele escapa a qualquer mente racional naquele momento e ele não consegue sequer lembrar aquilo que efetivamente talvez tenha estudado antecipadamente. Nesses exemplos, nós percebemos que a ansiedade não é doença. A ansiedade vem para contribuir para a autopreservação, em certos casos, porque ela faz parte do nosso sistema de defesa. Como citei o exemplo, se você está numa rua mal iluminada, não é? E gera-se um pouco de ansiedade decorrente de algo que efetivamente possa se tornar fato. Ela faz parte desse sistema de defesa e ela está projetada em quase todos os seres humanos normais. Foi ela, por exemplo, que nos trouxe até aqui através da evolução. Contudo, ela pode se tornar patológica quando intensa demais, trazendo transtornos como a síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, fobias, estresse pós-traumático e ansiedade generalizada. É muito importante dizer que a intensidade da ansiedade é o resultado da maneira como a pessoa pensa. Segundo os psiquiatras e psicólogos, se a pessoa é muito catastrófica e imagina o tempo inteiro que as coisas vão dar errado, ela sofre intensamente com a ansiedade. Essa ideia de pensamento catastrófico faz com que uma pessoa ser mais preocupada do que outra. A ansiedade que vem dos pensamentos catastróficos, antecipando o pior, muitas vezes paralisa ou faz a pessoa agir sem pensar. O indivíduo é impedido de agir no presente de forma construtiva. Eu estou colocando esses fatores para vocês, dentro das pesquisas que fizemos até para poder abordar esse assunto, para a gente tentar entender por que primeiro estamos levantando essa questão da ansiedade, que para nós é um fator tremendamente importante. No último programa, quando eu falava do princípio 3, eu dizia que nós temos tido um sucesso tremendamente grande relacionado às pessoas que têm o problema da ansiedade de forma exacerbada, né? Porque a introspecção pode ser um antídoto à ansiedade. E aí nós vamos, no decorrer do programa, tentar entrelaçar de que forma podemos usar a introspecção para aliviar ou amenizar ou deixar a ansiedade dentro de um grau sadio, né? Daquilo que sirva efetivamente mais como prevenção do que como causa de qualquer tipo de fobia. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida.
Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini Filho, para o nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje estamos abordando o tema ansiedade. Vivendo nesta época de mudanças tão rápidas na história como nunca visto antes, o sujeito se tornou esclarecido e autônomo. O ser humano conquistou a liberdade, entretanto, se sente oprimido e confuso sobre o que fazer com ela. É interessante que é tão verdadeiro essa questão que hoje em dia, a gente costuma dizer que a sociedade não é mais vertical, ou seja, são os conceitos tanto religiosos, sociais, culturais, são tantos, tão difusos, que se tornou tremendamente plural. Cada indivíduo faz a sua própria escolha, a informação na internet é tremendamente imensa, é difícil até saber no que se acredita hoje. E, consequentemente, necessariamente, surgiu esse sentimento de liberdade total de cada um, diante de um computador, de ser o que quer ser, de fazer o que quiser fazer e de fazer suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo que esta gama de informações facilita uma porção de coisas na vida humana, ela também trouxe um elemento complicador dessa liberdade exacerbada, onde que no momento que as pessoas têm uma liberdade tremendamente imensa para acreditar no que quiserem, para fazer o que quiserem, instala-se nesse momento a dúvida. Outro dia, quando nós falávamos do capítulo 10º da Sociedade do Pensamento Livre, Somar para Unificar, a gente dizia que parece uma doença essa questão da falta de objetivo hoje na vida do ser humano. Ou seja, nós até colocamos uma pergunta que saiu recentemente no Face da sociedade, que alguém chega para você e pergunta: quem tu és? Para onde tu vais? Então, se a gente faz essa pergunta ao ar para você que me escuta na noite de hoje, quem tu és? Para onde tu vais? Talvez você até dê um sorriso no primeiro momento. Mas se você parar para pensar nisso de forma mais profunda, a maioria das pessoas passam 80, 90 anos de vida e não consegue responder efetivamente a essas duas questões. Tais são as dúvidas que se instalam em nossa vida nos dias de hoje, dado exatamente, parece antagônico, mas é dado a essa liberdade extremada de ação. Ou seja, nós temos uma liberdade de ação tão grande que às vezes nos colocamos em dúvida de qual seria o caminho mais correto a seguir, em que acreditar, o que está certo, o que está errado. Por isso que nós, da Sociedade do Pensamento Livre, defendemos essa questão da introspecção. Estamos ao longo já de quase um ano aqui levantando essas questões relacionadas à introspecção, lembrando sempre que a introspecção ajuda você que está me ouvindo e qualquer ser humano a situar-se em si mesmo. Lembrando que a introspecção é um presente fantástico que a vida dá a todos os seres humanos indistintamente, mas que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe como fazer uso adequado disso.
porque é um conteúdo presente em cada um de nós. Você que me escuta nesse momento e que avalia a minha fala através do seu senso crítico e que faz as suas escolhas, você nesse momento está tendo uma introspecção compreensiva, mas eu te pergunto, você tinha consciência disso? Porque a introspecção é a análise dos meus pensamentos e dos meus sentimentos em relação à vida, para que eu possa ter atitudes mentais que me levem à ação posteriores mais adequadas e mais assertivas em relação a tudo aquilo que tem a ver com a minha vida pessoal. Ela é algo que está intrínseco e presente em cada um de nós, mas que, no entanto, poucos de nós tiramos um tempo para a interiorização, ou seja, para pensar sobre as nossas escolhas, para buscar esse autoconhecimento do que efetivamente me agrada, do que não me agrada, do que acredito, do que não acredito. É sempre mais fácil ser levado pela mão de alguém, mas todas as respostas residem em cada um de nós daquilo que é necessário para a vida de cada um de nós. Porém, para obtermos essas respostas que residem no nosso ser inconsciente, efetivamente precisamos demandar um tempo para interiorização humana, que é exatamente o tempo da prática introspectiva. Porque diante de tantas ofertas que o mundo coloca diante de nós, diante de tanta liberdade de ação que nos é exposta hoje, realmente às vezes nos colocamos em dúvida: qual caminho efetivamente é correto? Qual caminho devo seguir? E a introspecção, creia, amado ouvinte, é o dissipador das dúvidas. É aquilo que nos situa efetivamente para que possamos tomar as decisões mais acertadas. Nesse contexto que o ser humano recebe tanta informação e tem tanta liberdade, surgiu a ansiedade em forma de transtornos, minando o bem-estar dos homens e mulheres. Num cenário de grande velocidade dos avanços da ciência, da revolução da informática e comunicação, onde as informações e a cultura viajam o mundo na velocidade da luz, nunca na história das civilizações se teve tanto à disposição, tanta informação e autonomia para o ser humano viver melhor. Nós vivemos, no entanto, num mundo de forma periférica, porque nos últimos 10 anos a humanidade recebeu mais informações que nos últimos 5.000 anos. E este acúmulo de informações faz com que voltemos a nossa atenção para fora de nós, enquanto o ser fica cada vez menos compreensível neste contexto. Ou seja, tentamos entender o mundo sem sequer compreender a nós mesmos. Então talvez esse seja o maior risco que nós corremos, porque temos tanta informação daquilo que é periférico, ou seja, periférico, tudo aquilo que está fora. São tantos livros, são tantas informações, são tantos avanços científicos. Nada contra a evolução humana, entendam bem, por favor. Mas quando nós nos detemos só naquilo que está fora, consequentemente é natural que nos perdamos um pouco nesse aspecto em relação à nossa própria vida. Quando a gente percebe esse dado, que nos últimos 10 anos a humanidade recebeu mais informações do que anteriormente nos 5.000 anos, há que se pensar que são muitas coisas mesmo que hoje fazem parte, são componentes da nossa mente, do nosso pensamento. E como vamos estabelecer através da nossa mente, do nosso pensamento, que é exatamente ela que organiza a nossa vida, é ela que dá o itinerário da nossa ação cotidiana, tanto na vida familiar, na vida social e no trabalho. Como estabelecer parâmetros de escolhas que sejam corretos, que efetivamente possam constituir em nós uma vida melhor e mais feliz. Obviamente que não podemos ignorar tudo aquilo que é periférico, ou seja, tudo aquilo que está fora de nós, toda a informação que vem até nós. Mas eu me pergunto, qual é a informação que não vem de fora de nós, ou seja, que nasce em nós, dentro de nós, através do nosso pensamento? Porque é esse tipo de informação, efetivamente, que vai nos colocar na condição de fazer as escolhas mais acertadas.
E é nesse sentido que eu reforço novamente a necessidade imperiosa, principalmente nos dias de hoje, dada a esse momento histórico em que vivemos, da prática introspectiva. Acredite, as pessoas que tiverem a prática introspectiva como algo costumeiro em sua vida, como algo disciplinado em sua vida, serão mais felizes, mais saudáveis, porque saberão efetivamente fazer as escolhas mais corretas. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José. Matriz Lages. Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José. Ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini Filho, nesse nosso primeiro programa agora de 2015, né? Aproveitando o ensejo aqui para desejar aos ouvintes, aos sócios pensadores, que esse 2015 realmente se faça diferente, mas fazendo um lembrete, que para que ele se faça diferente ou melhor, ou excelente, se o ano passado já foi muito bom para você, que esse ano seja ainda melhor, né? Existe aquela velha frase que diz que o bom é inimigo do melhor. Isso só vai ocorrer se efetivamente fizermos alguma coisa diferente. Então é necessário que se pense nesse aspecto, porque às vezes a gente cria a expectativa de um novo ano, de que as coisas se farão novas, de que tudo vai ser melhor nesse ano que se inicia. Mas eu não posso enganar você não, meu ouvinte, nem aos sócios pensadores. Não existe um ano melhor sem uma tomada de atitude diferente, que acrescente algo novo. E aí, novamente, eu motivo a todos aqueles que estão me ouvindo na noite de hoje a introspecção. Porque, de repente, a prática introspectiva era algo que você não fez durante o ano de 2014. Eu sugiro a você que inicie esse ano com a prática introspectiva. Dê uns minutos para você de manhã cedo, 3, 5 minutos para pensar sobre você, sobre a tua vida e a tomada de rumos em tua vida, para que a ansiedade não se torne aflitiva e não se transforme até num problema maior em sua vida, e para que efetivamente você possa ter uma perspectiva de um ano diferente, de algo novo nesse ano que ora se inicia. Porque é meio insano de nossa parte quando esperamos novidades ou coisas novas ou um tempo melhor se não fazemos nada de novo para que isso modifique ou para que aquilo que vinha acontecendo até então se torne diferente. Se queremos coisas diferentes, precisamos agir diferentes, de forma diferente, precisamos buscar soluções diferentes. E eu estou te ofertando uma solução gratuita que depende única e exclusivamente da sua boa vontade, de dedicar a você, não a mim, de dedicar a você e a sua vida 5 minutos de um dia de 24 horas que a vida tão gentilmente te presenteia, para que você possa efetivamente transformar esse 2015 num ano de êxito, de superação, de excelência. É isso que eu desejo a todos aqueles que me escutam na noite de hoje. Voltamos aqui falando da ansiedade, quando dissemos que
nesse cenário de grande velocidade dos avanços da ciência, da revolução da informática, comunicação, onde as informações e a cultura viajam o mundo na velocidade da luz, e que nunca na história das civilizações tivemos à disposição tanta informação e autonomia, e tudo isso no objetivo de fazer com que possamos viver melhor. Se por um lado o homem nos dias atuais tem direito à liberdade de viver bem e ser feliz, ao mesmo tempo ele é responsável, através de suas escolhas, pela construção da sua personalidade e felicidade. As informações em que se tem acesso traz um excesso de opções de escolha e muitas vezes faz com que a maior parte das pessoas permaneça confusa sobre o que adotar para tornar a sua vida melhor. E é neste contexto que a ansiedade se instala, sinalizando esta confusão como perigo ou ameaça ao bom funcionamento do organismo ou de um valor que identifica a sua existência. A ansiedade vem para contribuir para a sua autopreservação, mas se torna patológica. Define a ansiedade muito bem o psiquiatra australiano Aubrey Leavitt, um estado emocional com a qualidade do medo desagradável, dirigido para o futuro, desproporcional e com desconforto subjetivo. O fato de ter tanta dificuldade de definir o que pode acontecer amanhã, a carreira profissional, os relacionamentos e a saúde, tornam-se fontes de angústia. E este futuro incerto conduz à ansiedade, que vem dos pensamentos catastróficos antecipando o pior, paralisando ou fazendo agir sem pensar. O indivíduo é impedido de agir no presente de forma construtiva. Por isso que a introspecção sugerida por nós da Sociedade do Pensamento Livre, lembrando sempre que a introspecção é a observação dos pensamentos e sentimentos pelo próprio sujeito, ela tem a propriedade de reduzir ou eliminar a ansiedade. A pessoa se torna consciente dos pensamentos nocivos que geram a ansiedade e encontra formas para melhorar a sua condição através da descoberta de enormes valores, mudando a sua atitude mental e mudando o seu mundo. Ora, alguns aspectos que a gente poderia sinalizar relacionados à prática introspectiva, e eu já repeti isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais repetir. Me lembro que quando eu escrevia um capítulo no livro Introspecção sobre a introspecção espontânea, eu era muito questionado que introspecção espontânea não existe, porque se é espontânea não precisa haver o propósito da prática. E eu insistia com os sócios pensadores de que a introspecção espontânea existia sim, porque era algo que eu já percebia presente na minha própria vida. Eu estou colocando isso porque o que é a introspecção espontânea? Nos programas que vão se seguir eu vou falar muito sobre a introspecção e as variantes da introspecção. E a introspecção espontânea é aquilo que te situa no momento presente, ou seja, no momento que você está fazendo o programa, você tem necessidades, porque eu preparo muito pouco para esse programa aqui. Eu trago um tema, hoje mesmo me faltou uma porção de coisas, né? E o programa acontece no momento presente, falando daquilo de fato que é conteúdo presente em mim, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que me é inerente, dessa capacidade de discorrer dentro de um conhecimento já adquirido. E isso se deve à introspecção espontânea, ou seja, viver o presente no momento que o presente acontece. Obviamente que quando você consegue fazer disto um fato, consequentemente você não tem nenhuma ansiedade relacionada a isso, né? Eu não tive nenhuma ansiedade relacionada ao programa de hoje até então, né? Eu não cheguei aqui ansioso para fazer o programa de hoje até então, ou qualquer problema, ou qualquer tipo de medo. A única preocupação que eu tinha hoje era em relação a gravar esse programa, que talvez não seja gravado por problemas técnicos.
porque gostaria efetivamente que constasse do YouTube essas questões relativas à ansiedade. Porque a introspecção, quando você começa a praticá-la de forma constante e disciplinada, ela de fato dissipa a ansiedade da sua vida, porque a primeira percepção que se tem, e ela é decorrente de uma prática disciplinada, é que a vida não é amanhã, a vida não foi ontem, e a vida não será mês que vem, a vida é sempre agora. E se a gente constrói bem esse momento do agora, consequentemente o nosso futuro será brilhante. Mas isso, se você me escuta, é só retórica. Talvez você até concorde comigo, a vida não é amanhã, nem depois, nem antes, é sempre esse momento. Porque isso é extremamente óbvio. Mas não adianta concordar comigo nisto, porque isto é só retórico. É necessário sentir-se isso. Porque quando efetivamente não há preocupações futuras, você vive a vida de forma muito intensa, e você vive a vida efetivamente no momento em que a vida acontece. E o momento que a vida acontece é sempre o momento presente. Mas eu te pergunto, adianta você saber desta informação? Não. Essa informação não tem utilidade nenhuma. Porque ela não é feita para ser sabida, ela é feita para ser sentida. Ela é feita para ser vivida. Então, de que forma eu transformo esse conhecimento numa vivência? E nesse aspecto eu diria a você, é quase impossível. Olhe para a tua vida. Pergunte-se a você se nesse momento você está vivendo esse momento. Pergunte-se a você se nesse momento o teu pensamento se centra naquilo que eu estou falando, ou se o teu pensamento está disperso. Porque se o teu pensamento está disperso e você está com o rádio ligado, consequentemente você não consegue sequer viver o momento presente. E quantas pessoas vivem dessa forma, às vezes lá fazendo a prova de vestibular, mas a cabeça não está lá. Não está efetivamente no momento do exame. Às vezes diante da máquina na indústria, mas a mente não está ali naquele instante. Está com os problemas do final do mês que sequer chegaram ainda. E muitas vezes isso decorre e se transforma em acidentes de trabalho, decorrentes da ausência de percepção do que de fato acontece naquele momento. Quanta displicência ao volante, ainda agora como estávamos vindo de Lages, um grave acidente logo na saída de Lages, envolvendo 3 automóveis. Muitas vezes, é claro, são defeitos mecânicos, ou seja, defeitos na estrada, não sei o que provocou aquele acidente. Mas quantos acidentes são provocados decorrente da displicência ou da ausência de percepção daquilo que se está fazendo no momento em que se está fazendo? Então eu volto a frisar, não adianta eu dizer para você que a vida é agora, que você vive no presente, que você tem que sentir o presente e viver o presente, porque isto dissipa qualquer tipo de ansiedade, qualquer tipo de temor em relação ao futuro, seja ele de aspecto financeiro, seja ele de aspecto de saúde, como coloquei aqui anteriormente. Quantas pessoas se preocupam com futuras doenças que talvez nunca ocorra, talvez nunca aconteça, como um possível infarto, derrame, câncer, enfim. E sofrem em decorrência disso, e muitas vezes até vão ao médico sem necessidade nenhuma, usufruindo de uma saúde perfeita, simplesmente pelo temor e pelo medo do que possa vir a ser ou a ocorrer. A que se deve isso tudo? Por que tanto medo do amanhã, se o amanhã sequer chegou? O amado mestre, por exemplo, nos coloca: basta a cada dia seu mal. Deixe que o dia de amanhã cuida de si mesmo, não é verdade? São palavras bíblicas. Ou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele não diz dai-nos durante todo o mês ou todo o ano. Ele está nos ensinando que deveríamos tentar viver um dia de cada vez. E ele também coloca que para você entrar no reino do céu deveis voltar a ser crianças. Mas por que ele coloca isso? Porque a criança não vive do amanhã nem do passado. Ela vive do presente, ela está absorta naquilo que ela está brincando, com a sua bola ou a sua boneca, no momento que está brincando. Ela não está preocupada com a conta da luz no fim do mês ou com o que virá.
E quando ele diz para entrar no reino do céu deveis voltar a ser crianças, ele quer dizer exatamente isso. Viva o momento presente, porque os erros não acontecem amanhã nem ontem. Os erros acontecem sempre e agora. É nesse momento que você erra, é nesse momento que você pode fazer algo danoso, algo de bom. Mas você está pensando nesse momento? Você consegue se concentrar nesse momento? A sua mente consegue perceber esse momento? A melhor maneira de se autoanalisar, se você consegue viver no momento, é muitas vezes fechar os olhos e tentar pensar só em você nesse momento. Como você está hoje, nesse momento. Acredite, se você fechar os teus olhos e não conseguir pensar, você é uma pessoa tremendamente dispersiva e ansiosa. Porque você vive do passado ou do futuro. Consequentemente, o temor se instala. Quando vivemos do passado, de coisas que outroras aconteceram conosco, que talvez não tenham sido tão boas, o temor se instala de que de repente elas possam vir a repetir-se. Quando vivemos do passado de glória que outrora tivemos, ficamos inertes no presente porque desejamos repetir aquelas glórias que talvez nunca se repitam. Então acredite, o passado não edifica. Quando vivemos de perspectivas futuras, esquecemos de viver o hoje. Ah, você quer ser médico, engenheiro? Lembre-se, estude a prova de hoje. Que talvez isso transforme essa perspectiva futura em realidade. Mas você só realiza o futuro no dia de hoje. Você só transforma uma perspectiva futura em realidade quando efetivamente no dia de hoje você deu algum passo em relação a isto. Então, insisto nesta questão de que a introspecção é imprescindível. Eu não coloco a introspecção como uma sugestão, nem poderia. Primeiro, porque a introspecção é parte do ser. Se você fechar o seu nariz agora com 2 dedos, apertar bem e fechar a sua boca, você não vai conseguir ficar muito tempo assim, porque você necessita respirar. E sem o ar e sem a respiração, você morre. A introspecção, acredite, é semelhante ao respirar. Ela está cotidianamente presente em sua vida. Só que na maioria das vezes de forma dispersiva, porque a sua introspecção se dá em 2 tempos que efetivamente nesse instante não existem. A sua introspecção muitas vezes está só simplesmente analisando o passado ou a perspectiva futura. Obviamente que o passado é a nossa história de vida, faz parte da nossa história de vida, não podemos apagá-lo, nem modificá-lo, devemos simplesmente aceitá-lo, seja ele bom ou ruim. Mas lembre-se que o nosso passado, assim como o nosso futuro, só pode ser construído no hoje. Todo o nosso passado é construído no hoje, naquilo que fazemos agora. E a ansiedade é essa sensação, como eu coloquei anteriormente, de vazio, de que me falta efetivamente algo. Pode ser em qualquer aspecto. Tanto que às vezes quando você pensa no corpo, você acha que falta algo no corpo, e às vezes pode ser algo até ruim, uma doença, e você fica pressupondo uma doença. E isso é um fator gerador de ansiedade. Quando é nas questões materiais, então, nós poderíamos fazer uma lista imensa até o final do programa de coisas que são fatores geradores de ansiedade. Porque você talvez pense que te falta uma casa, te falta um carro, roupas, quantas coisas que você julgue que talvez te faltem. Mas não se esqueça, nós dissemos aqui em programas anteriores, e vamos repetir no dia de hoje, que aquilo que nos falta só nos pode ser suprido a partir do momento da percepção daquilo que já possuímos. Lembre-se que a primeira casa que residimos é nosso próprio corpo. Como estamos morando nesta casa chamada corpo?
Como estamos tendo a percepção desses órgãos que compõem esta casa maravilhosa chamada corpo? Nossos olhos, nossa mente, nossas entranhas. Temos a percepção disso? Nossas pernas, nossos braços, nossas mãos. Primeiro precisamos ter a percepção disto, do nosso ser na sua plenitude, independente daquilo que lhe falte. E isto é possível na introspecção. Desejamos alguma roupa, mas até aqui estivemos desagasalhados? Até aqui não tivemos um teto? Desejamos às vezes um teto melhor, mas já percebemos que tivemos um até então? Porque acredite, o passo seguinte sempre depende do quanto foi firme o passo anterior, ou seja, aonde eu estou nesse momento, como eu me situo nesse momento e qual é o grau de gratidão que eu tenho em relação a tudo aquilo que é relativo à minha vida. Porque esta efetivamente é a peça propulsora do progresso e do futuro. Ou seja, eu só estou apto a mais quando percebo aquilo que já existe. Para aqueles que têm fé e acreditam em Deus, eu sempre coloco: você não pode ter Deus amanhã ou ontem, você só pode ter agora. E você tem essa percepção agora? Ou você está esperando algo no futuro? O futuro, acredite, é uma mentira. Eu sei que isso às vezes assusta as pessoas quando eu digo o futuro é uma mentira. Mas eu vou sugerir a você que me escuta na noite de hoje um pequeno teste para te provar o quanto que isto é verdadeiro. Eu gostaria que você fizesse esse teste quando terminar o programa de hoje, que você planeje a sua vida só até a hora de deitar. Eu não vou pedir que você planeje nem o teu domingo. Nós vamos terminar o programa por volta das 20 horas e eu gostaria que você fizesse um teste. Programasse até, se você deita 10 horas, 11 horas, faça um programa das 8 até as 11 horas. Vou jantar às 9 horas, vou conversar um pouco, tomar um cafezinho depois da janta, vou me deitar por volta de 10 horas, quero ver se lá por meia-noite já estou dormindo. Amanhã cedo, quando você levantar, faça a sua introspecção e se pergunte se você conseguiu cumprir com o plano que você havia feito às 8 horas. Se possível, escreva esse plano. Eu duvido que você consiga levar isso a bom termo. Recentemente, num programa, eu colocava que talvez a maior dificuldade do ser humano é entender a sua ausência de poder relacionado à vida. Porque às vezes nós agimos como se deuses fôssemos, como se tivéssemos poder sobre ela e no entanto não temos poder nenhum sobre a vida. Sequer sabemos que dia ela vai cessar em nós. A vida tem poder sobre nós. E quando nós aprendemos efetivamente que a vida acontece nesse exato instante, e quando deixo que nesse exato instante a vida conspire de forma adequada com aquilo que ela tem designado para mim, eu entro em harmonia com ela. Eu não luto contra ela. Eu a aceito. E eu descubro exatamente o meu lugar neste contexto chamado vida. Acredite, amado ouvinte, a introspecção é o exercício que torna isto fato. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages,
Fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbogrande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini, para mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje estamos abordando a questão da ansiedade e fazendo uma breve relação da ansiedade com a introspecção. Normalmente eu termino os programas com uma poesia ou com algum texto dos livros da Sociedade do Pensamento Livre, mas hoje eu vou modificar um pouco, porque o poeta Calado, que está ligado no programa na noite de hoje, um abraço, meu amigo César, aí em Balneário Camboriú, e a Estela, sua namorada, nos fez umas poesias especialmente relacionadas à ansiedade, que eu achei fantástica. Abri o programa lendo uma na noite de hoje e gostaria de ler aqui para que a gente possa refletir um pouco a respeito do que ele coloca. A ansiedade é filha da preocupação, prima da neurose, neta da obsessão, vizinha do ontem, irmã do amanhã. Enfim, a ansiedade é sabotar o hoje, que deveria tão somente ser vivido na leveza do momento, do ser eu, no aqui, no agora. Vejam que essa poesia está totalmente relacionada com isso que eu colocava relativo à introspecção, ter essa capacidade de nos remeter sempre ao momento presente e aquilo que é mais urgente no momento presente. Depois ele nos coloca: a ansiedade é o ato de ressentir o passado, pressentir o futuro. A cura para esse mal é exercitar e focar no que se faz no momento presente. É viver e agradecer cada instante. Não se vive no amanhã nem no antes. E por último, aqui abriu o programa da noite de hoje. Tempo vem, tempo vai. A ansiedade toma tempo demais. Tempo que ganhamos, tempo que perdemos, tempo que não volta jamais. A ansiedade tira a paz. Por quê? Porque o amanhã se faz depois e não agora. Quem vive pensando no amanhã perde a cada segundo uma hora. Só podemos viver o aqui, o agora. A ansiedade só adianta o atraso. Então é interessante que são tão verdadeiras essas frases contidas nessas poesias do nosso poeta Calado, sócio pensador. No entanto, quantos de nós que na noite de hoje talvez tenhamos admitido que somos ansiosos, que a ansiedade é parte bem presente na nossa vida, que temos muitas preocupações relacionadas ao futuro e muitas vezes muitos fantasmas do ontem que atormentam a nossa vida e são geradores de ansiedades? Quantos de nós talvez na noite de hoje tenham admitido que temos muitos medos infundados, medos que não se justificam, medos de doença, medos de perdas que talvez não ocorram? Quantos de nós, efetivamente, quando começamos a pensar um pouco sobre a ansiedade, talvez nos até autodiagnosticamos dizendo: sim, eu sou um indivíduo ansioso. Porque a ideia do nosso programa efetivamente é ajudar você
a situar aquilo que te aflige. E acho que quando nós efetivamente admitimos que algo nos aflige, que algo nos incomoda, isso foi tremendamente importante, porque fizemos uma descoberta importante. Agora, de que adianta descobrir que algo em mim talvez não esteja muito certo se eu efetivamente não fizer alguma ação, não tiver alguma ação no sentido de aliviar isso, ou até de retirar isso da minha vida de forma mais definitiva. Então, em todos os programas que a gente tem trazido até vocês, meus amados ouvintes, temos tido essa preocupação de não apenas levantar questões de problemas que acometem os seres humanos, mas efetivamente de dar uma luz no sentido da busca de uma solução àquilo que possa afligir a cada um de nós. E se você se autodiagnosticou com uma ansiedade, como um sujeito, ou como uma senhora, ou como uma moça, ou como um menino ansioso, eu digo a você, o remédio para a cura da ansiedade é efetivamente a introspecção, é a interiorização humana. É ter a percepção de suas próprias escolhas. É não deixar que a vida periférica ou que o mundo lá fora, com todas essas ofertas, me deixe tão confuso, a ponto de efetivamente me criar essa sensação de vazio, que sempre parece que algo me falta, mas não sei precisar exatamente o que me falta. A introspecção situa as tuas reais necessidades, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista material, social, familiar. Ela situa efetivamente as nossas fragilidades, mas ela vai muito além. Ela situa de como podemos superar essas fragilidades. Eu disse aqui em programas anteriores e faço questão de repetir, que o Criador das criaturas, independente do Deus da sua concepção, não seria justo se colocasse no mundo alguém sem a capacidade de se autogestar, ou seja, de cuidar de si mesmo, de dar vazão à sua vida e às suas necessidades. Ou mesmo quando alguém vem ao mundo sem essas aptidões, ele sempre prepara alguém para que possa efetivamente se colocar ao cuidado desse ente querido que necessita. Mas a maioria das pessoas, essa capacidade de autogestão reside em si mesmo. Porém, muitas vezes não revelada a nível de consciente, ou seja, a nível de razão. De efetivamente estabelecer um mapa a respeito de si mesmo e das suas ações futuras e presentes. E a introspecção é o caminho que o situa. Introspecção, análise de sentimentos e pensamentos, criação de atitudes mentais que levam à tomada de novas ações, que podem efetivamente fazer desse 2015 efetivamente na sua vida um ano novo, um ano repleto de novidades na tomada de ações cotidianas, a tudo aquilo que diz respeito a você que me escuta na noite de hoje. Acredite, a capacidade da realização e de tomada de novas ações reside em você. O que você precisa é dessa orientação mental que surge dentro de você a nível de consciente, através desse tempo de interiorização humana, desse tempo introspectivo, desse tempo para pensar em você e sobre você. Se permita, meu amigo, minha amiga que me escuta na noite de hoje, a dar esse tempo para você, para que você efetivamente possa despertar esse saber capaz de superar
a ansiedade e tantos outros obstáculos que às vezes se colocam diante de nós ao longo dessa jornada da vida humana. Eu agradeço àqueles que estiveram comigo na noite de hoje, através da internet, através da sua Rádio Cidade. Convido a vocês a estarem comigo no próximo sábado. E para encerrar, gostaria de deixar aqui uma reflexão introspectiva. Há um ser supremo para a sociedade do pensamento livre. E este ser é a vida. Se amarmos a vida em todas as suas formas de manifestações, honraremos tudo o que há, pois eis que a vida é só o que há. Boa noite, amados ouvintes, um bom final de semana a todos.